Olá, turminha do sexto ano. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos estudar com vocês, vamos abordar com vocês o assunto lá do capítulo 3 do livro de ciências, falando sobre teias alimentares. Tá? Esse conteúdo está lá na página 42 do livro de ciências, capítulo 3, teias alimentares. Vamos nessa! Então vamos lá, né, turminha? Capítulo 3, teias alimentares. Vocês estão vendo aqui a imagem de cogumelos, tá certo? Os seres vivos decompositores, como os cogumelos aí da foto, são importantíssimos para o nosso planeta. Neste capítulo você saberá por quê. Tá ok, pessoal? Então, aqui nós temos uma experiência bem interessante. Tá certo? Essa experiência aqui, a gente vai acompanhar o crescimento de seres vivos decompositores sobre o pão e a laranja. Então, vocês têm aí no livro de vocês, acompanhem, tá? Aí vocês têm uma fatia de pão de forma, vocês têm uma fita adesiva, uma laranja bem madura, um conta-gotas, 2 sacos plásticos transparentes. Eles não devem estar furados e água. Então, o procedimento aí você coloque a fatia de pão dentro de um dos sacos plásticos e a laranja dentro do outro. Pingue 20 gotas de água dentro de cada saco. Feche bem os sacos com a fita adesiva e mantenha-os em local que não seja frio e onde não bata a luz do sol diretamente. Sem abrir, observe os sacos todos os dias. Faça isso durante mais ou menos uns 10 dias. Anote em seu caderno a cada dia o aspecto da laranja e do pão. Que mudanças você observou? Tá? E você vai procurar explicar o que aconteceu. Após esse período, jogue os sacos no lixo sem abri-los. Então é uma experiênciazinha, pessoal, que vai mostrar para nós a ação de micro-organismos decompositores, tá certo? Decompositores em cima aí tanto do pão como também aí da laranja, tá certo? A gente vai assim acompanhar o crescimento de seres decompositores sobre o pão e a laranja. É o que nós conhecemos por mofo, né? Chamamos de mofo, chamamos também de fungos. Esses seres eles vão agir de maneira a decompor tanto essa fatia de pão como também essa laranja. Então vamos lá, o que são seres decompositores? Os seres vivos que se reproduzem sobre o pão e a laranja provocam o apodrecimento desses alimentos. Em outras palavras, eles provocam a decomposição do pão e também da laranja. Existem inúmeros outros seres vivos que como esses se nutrem de frutas, folhas, carnes, enfim, das diversas partes de que são formados animais e plantas. Enquanto se alimentam desses materiais, eles provocam a sua decomposição. Ok, pessoal? Então, tais organismos são seres vivos denominados decompositores. Muitos deles são microscópicos, isto é, não são visíveis a olho nu, mas nem todos. Há alguns que são visíveis a olho nu, como é o caso dos cogumelos. Alguém aí já comeu cogumelo? Você já comeu cogumelos? Talvez já os tenha comido, mas é importante que você saiba que nem todos eles fazem bem à saúde. A grande maioria é venenosa e pode até matar. Portanto, se você encontrar algum cogumelo por aí, não coloque na boca. Então, galerinha, continuando aí, vocês estão vendo alguns tipos de cogumelos. Tá aí o primeiro cogumelo venenoso, Amanita muscaria, altura de 20 centímetros. O outro cogumelo também venenoso, Russula hemitica, altura até 7 centímetros. E os cogumelos comestíveis, que são champignons. Esses aí são cultivados em estufa. Esses aí são aqueles que podem ser comidos. A altura deles até 3 centímetros. Então, 3 centímetros. Então, existem cogumelos que podem ser
comidos e outros não. Os champignons são os comestíveis, os outros aí são cogumelos venenosos, que é o caso do cogumelo venenoso Amanita muscaria e o outro Russula hemitica. São cogumelos venenosos, tá certo? Então jamais pensar em colocar algum cogumelo na boca. Ok, turminha? Então, continuando, decompositores reciclam nutrientes. Você já imaginou, pessoal, se todas as folhas e os frutos que caíssem no chão ficassem aí para sempre? E se todos os cadáveres de animais mortos permanecessem do jeito que morreram? Se fosse assim, a Terra estaria toda coberta por restos de organismos. No entanto, isso não acontece. Quando um organismo morre ou quando algumas de suas partes se desprendem, como folhas e frutos, esses restos são decompostos por seres vivos decompositores. Ao decompor folhas, frutos, cadáveres, fezes e outros restos de organismos, os decompositores aproveitam parte deles como alimento. Outra parte vai para o solo e serve de adubo para as plantas, pois contém nutrientes de que eles precisam para se desenvolver, como o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Entendeu? Então diga por que os decompositores eles são tão importantes para o nosso planeta. Olha aí, hein, pessoal? Isso aqui é muito importante. Decompositores e cadeias alimentares, tá? Uma cadeia alimentar se inicia com um ser vivo produtor, que fabrica seu próprio alimento por meio da fotossíntese, é o caso do capim. Um ser vivo produtor serve de comida para um consumidor, que dele se alimente. As capivaras, por exemplo, devoram o capim. Há outros animais, como a onça, que se alimentam de consumidores de capim. Olha a sequência aí, ó. Capim é o produtor, capivara consumidor e onça consumidor. Mas de que maneira os decompositores se encaixam na cadeia alimentar? Então, pessoal, qualquer capim, capivara ou onça mortos apodrecem sob a ação dos decompositores. Como consequência desse processo, o solo passa a conter importantes nutrientes para as plantas, ok? E aí começa tudo de novo. Os nutrientes liberados no solo pelos decompositores favorecem o crescimento e a reprodução das plantas, viu, pessoal? Por meio da fotossíntese, essas plantas atuam como produtores de alimento. Esse alimento passa para os consumidores da cadeia alimentar e tudo se repete. Ok, turminha? Olha a sequenciazinha aí, tá certo? O capim, a capivara, a onça, tá? Decompositores, olha que interessante aí. Então vamos lá, o que é aquilo que apareceu no pão, lá no início, pessoal? Na experienciazinha, ao fazer o experimento da abertura do capítulo, você provavelmente percebeu que o pão vai embolorando, ou seja, vai adquirindo manchas escuras, conhecidas como bolor de pão, que é um fungo, é um mofo, viu, pessoal? Olha a imagem aí. Bolor rhizopus, oligosporos, visto ao microscópio. Olha aí, ó, pessoal, olha aí. Visto ao microscópio eletrônico de varredura. Então aí está dando para observar o mofo, o pão embolorado dentro do saco transparente. Isso aí, pessoal, o bolor de pão é um ser vivo decompositor, viu? O que você acompanhou no experimento foi o desenvolvimento desse ser vivo, mas o saco plástico estava fechado. De onde ele veio? Na verdade, a fatia de pão já tinha um ou mais desses seres vivos, que são muito pequenos e que não conseguimos ver sem a ajuda de um microscópio. Eles são micro-organismos, ou seja, organismos muito pequenininhos, tá, pessoal? Muito pequenininhos. Você está lembrando de que uma das características dos seres vivos é a sua capacidade de reprodução? Pois bem, com o passar dos dias em condições de alta umidade, o bolor já existia na fatia, se alimenta do pão e se reproduz. Em alguns dias, já há tantos micro-organismos desse tipo sobre a fatia que nós passamos a enxergá-los como manchas. É o mofo, é o fungo, né? O bolor. São
as manchas vistas ao fazer o experimento. Então, um bolor não apareceu do nada. Ele já estava ali, apenas se alimentou do pão e se reproduziu. Vamos lá, né, turminha? E o que é que apareceu na laranja? As manchas cinzas esverdeadas que costumam aparecer sobre a laranja ao fazer o experimento da abertura do capítulo também evidenciam sobre ela um bolor que se desenvolveu, tá certo? Olha aí a imagem aí mostrando a laranja embolorada dentro aí do saco transparente. É o fungo Penicillium, tá? Visto ao microscópio eletrônico de varredura, a imagem aí colorida aumentada 340 vezes. Esse ser vivo já estava lá, mas não era possível vê-lo porque é muito pequeno. Com o passar do tempo, ele se alimentou da laranja e se reproduziu. Alguns dias já era possível ver a mancha formada por uma grande quantidade desses micro-organismos. Então, perceba que o que apareceu sobre a laranja não veio do nada. É um ser vivo que se reproduziu ao longo do tempo. Então vamos lá, turminha. Continuando, fungos e bactérias atuam como decompositores. Existem seres vivos que os cientistas conhecem há muito tempo e que não são classificados como animais nem como plantas. Os bolores e os cogumelos são bons exemplos. Ambos são classificados como fungos. Os fungos desempenham importante papel natural na decomposição dos restos de matéria viva. As bactérias também são seres vivos não considerados animais nem plantas. As várias espécies desses organismos microscópicos são encontradas em praticamente todos os ambientes nos quais exista vida. Muitas bactérias vivem nos solos férteis. Outras são encontradas na superfície dos seres vivos ou até mesmo no interior de seus organismos, tá, pessoal? Então, muita atenção aí. Há muitas espécies diferentes de bactérias e várias atuam na decomposição natural de restos de seres vivos. Portanto, entre os seres vivos decompositores estão os fungos e várias espécies de bactérias. Lembre-se de que tanto os fungos quanto as bactérias não são animais nem plantas, tá? Então, olha aí o nosso vocabulário, hora de ampliar nosso vocabulário. Tem aí uns nomes aí bem interessantes aí, ó, bolores, fungos, bactérias, ser vivo, decompositor. Ok, turminha? Continuando, hein, turminha? Olha aí, urubus e minhocas são consumidores. Quando um organismo mata outro para se alimentar dele, dizemos que esse consumidor é um predador e que sua vítima é uma presa. Assim, por exemplo, a onça é predadora da capivara e a capivara é a presa da onça. Urubus, abutres e hienas incluem em sua dieta a carne de organismos que não foram mortos por eles. Nesse caso, comportam-se como necrófagos, animais que ingerem cadáveres, às vezes já em processo de decomposição, pessoal, que é a carniça, viu? Então vamos lá, minhocas, escaravelhos e moscas incluem em sua dieta restos de animais e plantas, como fezes ou partes mortas e parcialmente decompostas. Ao consumirem tais detritos, atuam como detritívoros. Olha que nome interessante. Ao consumirem tais detritos, atuam como detritívoros. Tanto necrófagos como detritívoros participam das cadeias alimentares como consumidores e não como decompositores. Porém, assim como os decompositores, têm importante papel ambiental, pois reincorporam cadáveres e detritos às cadeias alimentares. Vocês estão vendo a imagem aí de urubus, tem aí, urubu-rei, tá? Então são imagens aí
tá? Desses animais, desses pássaros, tá? Que são considerados consumidores. Ok, turminha? Então vamos lá, né, turminha? Continuando, ecologia e ecossistemas, todos os seres vivos possuem algumas características comuns, como o fato de se relacionarem com outros seres do ambiente em que vivem e de interagirem com os fatores não vivos desse ambiente, tais como o ar, a água, o solo, a temperatura e a luz. A relação dos organismos vivos uns com os outros e deles com o ambiente é objeto de estudo da ecologia. Nessa ciência, um conceito fundamental é o de ecossistema, o conjunto de todos os seres vivos e dos fatores não vivos de certo ambiente. Relações alimentares nos ecossistemas. Os ecossistemas, por diferentes que sejam um do outro, têm alguns aspectos comuns, como a presença de produtores, de consumidores e de decompositores em todos eles. Esses seres estão em permanente interação por meio de cadeias alimentares, tá, pessoal? Os produtores podem elaborar o próprio alimento por meio da fotossíntese, além de água, de gás carbônico e de luz, necessários à fotossíntese. Os produtores requerem alguns nutrientes minerais que complementam sua nutrição. Tais nutrientes existem, por exemplo, nos solos férteis. Os seres produtores, as plantas, as algas e algumas espécies de bactérias compõem a base das cadeias alimentares existentes nos ecossistemas, pois produzem substâncias que servem de alimento para si e para outros seres vivos. Os produtores são organismos autotróficos ou autótrofos, ou seja, nutrem-se a si mesmos, produzindo seu próprio alimento. Os organismos não produtores, por outro lado, são heterotróficos ou heterótrofos. Isto é, estão adaptados a obter energia a partir de outros organismos. São heterotróficos os seres consumidores e os decompositores. Os consumidores são representados tipicamente pelos animais herbívoros, pelos carnívoros e pelos onívoros. Os decompositores, representados pelos fungos e por várias espécies de bactérias, utilizam restos de organismos em sua nutrição, tais como folhas caídas, troncos de árvores mortas, fezes de animais e cadáveres. Então vamos lá, turminha, para a gente concluir. Teias alimentares, cada ser vivo participa, em geral, de várias cadeias alimentares. Uma representação mais real das relações de alimentação no ecossistema é feita por meio de uma teia alimentar, como aqui aparece no esquema abaixo, no esquema a seguir. Já vou mostrar para vocês. Perceba que em uma teia alimentar existem diversas cadeias alimentares entrelaçadas. Note também que uma teia alimentar mostra como podem ser variadas e complexas as relações alimentares dos seres vivos em um ecossistema. Afinal de contas, um mesmo ser vivo pode participar de muitas cadeias alimentares diferentes, não é, pessoal? Então, vocês estão observando aqui um esquemazinho simplificado de uma teia alimentar, tá certo? Observem aí, tá? Representação esquemática em que os seres estão ilustrados aí, vocês estão vendo. Nessa teia alimentar há várias cadeias alimentares entrelaçadas, tá certo? Observem aí, dois exemplos aí são o fruto, o pássaro, o gavião, aí decompositores, o capim, a lagarta, a perereca, a serpente, gavião, aí decompositores, tá certo? Observem aí. Ok, turminha? Beleza? Valeu, turminha maravilhosa!